Olá pessoal, então hoje o tema do vídeo eu vou ensinar para vocês como utilizar essa funcionalidade de grupos de formulário dentro da ferramenta. Mas antes, só para vocês entenderem, para que serve essa funcionalidade? Essa funcionalidade é uma das funcionalidades que permite que os desenvolvedores criem versões de formulário, né, diferenciadas de acordo com a função do usuário. Então, por exemplo, eu tenho aqui um formulário que é um formulário de incidentes. Esse formulário de incidentes eu detei o in. Esse formulário, por exemplo, poderia ter 5 versões diferentes. Né? Eu poderia ter um formulário para analista de nível 1, nível 2, cliente, funcionário, enfim. Para cliente e funcionário é um pouquinho diferente, tá? Mas em suma é isso, tá? A funcionalidade. Né? Como é que se faz para se criar grupos de formulário? Né? Dentro aqui de Service Desk, né, vocês criem os grupos de formulário. Nesse caso aqui eu estou utilizando, eu tenho esses aqui, eu já criei aqui o desenvolvimento, isso aqui é uma prática inclusive interessante, né, em ambientes de Service Desk, né, se criar um grupo de formulário chamado desenvolvimento, e esse grupo de formulário contém formulários que ainda estão em fase de homologação. Né? Isso não quer dizer que vocês não tenham que ter um ambiente de desenvolvimento, tá pessoal? É só para se testar, né? Enfim, é um formulário que está no ambiente de desenvolvimento, mas ele é uma versão alternativa daquele formulário, né? Então todos os usuários que utilizarem esse grupo de formulário vão acessar esse formulário específico, né? Os formulários aqui é simples de criar um grupo, né? Basta aqui dar um nome para ele. Né? O que vai acontecer depois que se criar o nome do formulário, dentro lá da pasta dentro da pasta analista, por exemplo, né? Eu vou criar aqui a pasta específica, né? Que eu acabei de criar com o mesmo nome, tá? Tem que ser exatamente com o mesmo nome, tá, pessoal? E de preferência tentem não colocar acentuação, tá? Porque eu já tive problemas em relação a isso. Bom, o que vai acontecer? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um formulário de incidentes. Eu estou aqui, o meu usuário, né, como é que é feita essa configuração? Né? Essa configuração do uso do grupo de formulário, ele tá relacionado com a função do usuário. Então eu vou pegar aqui a lista de funções e vou dizer que o analista de nível 1 utiliza o grupo de formulários de desenvolvimento. Tá? Enquanto que o analista de nível 2 utiliza o grupo de formulários de analista. Tá? Então eu vou pegar o formulário, né? Eu vou pegar aqui o formulário de incidentes, por exemplo. Deixa eu pegar aqui o formulário de incidentes. Detail in, ok. E vou criar uma versão diferente. Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma alteração bem simples aqui, só para vocês verem o comportamento. Eu vou pegar e vou tirar algum campo aqui do formulário. Né? Vamos tirar aqui, por exemplo, tirei aqui todas essas informações da organização, enfim, do usuário que está logado. Né? Deixa eu só testar ele. Pronto. Ó, vamos pegar aqui o formulário Detail In. Deixa eu ver como é que ele está aqui. Ok, vocês viram que não tem mais aquelas informações que tinha aqui do lado, informando, né, os dados, né, desse usuário, setor, empresa e tal. Né? Esse formulário, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar esse formulário, vou dar um cut nele, e vou colocar só para dentro da pasta do desenvolvimento. Né? O que vai acontecer? Somente aquela função analista de nível 1 vai enxergar o formulário daquela forma. As demais funções vão utilizar a versão padrão do formulário. Né? Então vamos testar aqui o funcionamento. Vocês vão ver aqui que se eu tentar abrir o formulário de incidentes, tá, ele abriu o formulário nativo da ferramenta. Deu uns errinhos aqui por causa de uma customização minha, mas enfim, ele abriu o formulário nativo de incidentes. Enquanto que o formulário, o analista de nível 1, por exemplo, né, ele vai ter um formulário um pouquinho diferente, né, que é aquele nosso formulário, né, que nós tínhamos feito. Isso é legal, pessoal? É muito legal. Quando é que eu utilizo essa funcionalidade? Eu utilizo essa funcionalidade quando o comportamento de um formulário é completamente diferente
de outro formulário relacionado com outra função. Então, por exemplo, se o analista de nível 2 tivesse um formulário totalmente diferenciado, eu iria criar um formulário específico, por exemplo, de incidentes só para ele, né? Caso contrário, eu não faria isso. Por que eu não faria isso? Porque a ferramenta, como todos sabem, até de acordo com o próprio ciclo de vida de qualquer software, né, sofre modificações, né? Existem test fix, existem cumulativas, existem novas releases, né, da própria ferramenta, e muitas dessas atualizações envolvem a alteração, né, novas versões de formulário, né? Eu lembro sempre vocês, deixa eu pegar aqui um formulário qualquer, mas todo formulário que vocês forem trabalhar na ferramenta, tá, ele tem uma versão. Né? Essa versão geralmente é exibida no final do formulário ou no início, tá? Enfim, dei o azar aqui de pegar um formulário que não tem essa linha, tá? Mas a maioria dos formulários tem uma versão de formulário. Deixa eu pegar esse aqui, deixa eu ver se tem aqui embaixo. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui essa versão. Então imaginem o trabalho que se teria, por exemplo, numa migração de ferramenta, ao invés de encontrar 100 formulários, vamos imaginar que eu tenha feito um formulário para 4 funções que eu utilizo na empresa, eu tivesse 400 formulários. O trabalho é muito grande. Para não se utilizar isso, tá, existe um outro recurso que eu vou abordar em outro vídeo, né, chamado acesso funcional. Então eu vou só falar aqui rapidamente, só para vocês verem a potencialidade dessa funcionalidade, que é o seguinte: eu posso criar diferentes permissões aqui na ferramenta, eu já tenho várias permissões, então toda vez que eu crio uma nova funcionalidade no produto, ou quando eu quebro uma funcionalidade, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma funcionalidade que eu quebrei. Existia uma funcionalidade padrão na ferramenta que era o de Account Manager. Né? Essa funcionalidade, quem tem essa permissão, quem tem o nível 2 de permissão para esse acesso funcional, consegue abrir incidentes, problema, solicitação. Só que na minha organização, não é todo mundo que pode abrir problemas, por exemplo. Então o que eu fiz? Eu quebrei essa permissão em 3, né, e determinei que quando o usuário tiver a permissão 2 de problema, né, daí sim ele vai conseguir exibir o formulário. Ele vai exibir, né, enfim, um determinado formulário ou executar determinada atividade. E daí o que acontece? Quando se utiliza o recurso de acesso funcional, os formulários não ficam muito limpos. Né? Por quê? Porque tem um monte de PDM-IF no formulário, né, e é lógico que até o próprio Web Engine, né, tem um trabalho maior para processar esse formulário, né, dependendo do número de condicionalidades que existem. Né? Mas é um recurso interessante quando existem pequenas alterações. Né? Eu vou dar um exemplo de uma pequena alteração. O analista nível 1 é um analista que não pode mudar a área de incidente, por exemplo. Olha, o analista de nível 2 não pode mudar a área de incidente do incidente aberto pelo nível 1. O que eu faria? Eu criaria uma permissão aqui chamada área de incidente, por exemplo, se é que já não existe, né, e colocaria lá, né, que somente quem tem essa permissão em nível 2 conseguiria alterar aquele campo lá de área do incidente, por exemplo. Mas isso eu vou abordar em outro vídeo, tá, pessoal? Essa possibilidade de grupos de formulário, só para encerrar, também é possível fazer grupos de formulário, inclusive para funções JavaScript. Né? Então aqui dentro da pasta www-root, na scripts, eu poderia também ter várias pastas aqui relacionadas às pastas de grupos de formulário. Né? E daí o usuário, quando fosse se logar, ele não vai buscar aquele JavaScript padrão que está na pasta scripts, ele vai buscar dentro da estrutura específica do grupo de formulário. Só para lembrar, a ferramenta Web Engine, né, que é o processo responsável pela renderização dos formulários, como é que ele funciona? Toda vez que um usuário se loga na ferramenta, né, a primeira coisa que a ferramenta faz, vamos dizer que aquele usuário tenha pedido o formulário de incidentes, a ferramenta nativamente vai lá dentro da pasta BOP-CFG, dentro aqui da estrutura BOP-CFG, onde existem a maioria dos arquivos nativos da ferramenta. Dentro da analista, por exemplo, ele tenta localizar o formulário DTUIN. Encontrando o formulário DTUIN dentro dessa pasta, ele vai na respectiva, ele identifica o tipo de usuário que está logado na ferramenta, e se for um analista, né, ele vai tentar procurar esse formulário dentro da respectiva pasta, dentro da estrutura SiteMods, né, como está aqui mostrado para vocês. Se ele encontrar o formulário, né, DTU
detei o IN aqui dentro, ele ainda faz, eu só descobri isso, pessoal, quando eu comecei a monitorar, né, eu habilitei ali um processinho ali que existe de Windows, um utilitário que, né, que ele exibe o que a ferramenta faz, todas as tentativas de acesso a disco, né, então porque eu queria entender como é que funcionava isso. E depois disso, e por último, ele verifica, essa função desse usuário tem um grupo de formulários específico, né, então ele vai dentro desse grupo de formulários e tenta localizar aquele formulário. Se não existir esse grupo de formulário, daí sim ele exibe, né, a versão nativa, né. Mas esse é o mecanismo da ferramenta. Tá? Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Esse vídeo de hoje é um vídeo bem curtinho mesmo, até porque a funcionalidade é bem simples. Semana que vem eu vou dar uma estudada em alguns assuntos aí que me pediram ali como sugestão, e quem sabe eu vou mostrar uma coisa bem interessante. Tá? Pessoal, até a próxima. Espero que tenham gostado. Até mais.